Creio que Olha, caiu aqui. Marco, caiu a chamada. Epá, não sei o que é que aconteceu. Eu não estava a mexer em nada, estava a ouvir com muita atenção aquilo que estavas a dizer. E sei que tu também não estavas a mexer em nada. É verdade. Mas pronto, estava só a referir exatamente essa oferta desportiva que a Caldas tem e eu ter passado então por essa experiência de ter andado na ginástica, nos bombeiros, na Aquatram, para aqueles que conhecem os clubes mais das Caldas, Tu, tu, fiz ténis, tu chegaste a fazer ginástica com o professor Stélio ou... fiz com o professor Favas e com o professor Stélio. Ok. Depois passei também pelo ténis mesa, pelo badminton, ainda no pavilhão Pelo do clube, badminton, espetáculo. levado pelo meu tio, que na altura era um acérrimo praticante da modalidade. Fiz futebol Não sei também. se já te disse, mas o teu tio foi da minha turma no 11º, no 10º, 11º e 12º. Estudámos Tivemos essa, juntos. tivemos essa conversa, pronto, para quem não sabe, nós já tivemos a oportunidade de ter algumas missões juntos. Tivemos esta conversa em Tarragona, quando os Jogos do Mediterrâneo, em 2018. Já tínhamos tido a oportunidade de partilhar essa coincidência de meu tio ter feito parte da mesma turma que tu. E sei também que, depois, num passado mais recente, que deixaram as raquetes de badminton e pegaram nas de squash. É E então, verdade. Tínhamos umas naquilo que era o desgarradas único interessantes. naquilo que era o único campo de squash na altura, que era no Hotel Mansão da Torre, que não Exato. sei se inclusive está aberto. Acho que tiveram aí uns duelos interessantes. É verdade, é verdade. Depois ainda fiz futebol, cheguei no Futebol Clube das Caldas, no bairro dos Arneiros, para quem conhece também, muito perto do pavilhão do Central de Rendimento do Badminton, e depois também ainda joguei uma época no Caldas Sport Clube, portanto tive esta oportunidade de usufruir daquilo que era a oferta desportiva da cidade, e como dizia, a Zona Oeste é muito forte nas modalidades, e as Caldas não é exceção disso, portanto tive essa oportunidade. E diria que se calhar começa a história aí, porque o interesse por várias modalidades levou-me depois também É este olimpismo todo, é este ecletismo todo, não é? a este olimpismo todo, não é? Porque estamos a falar de uns jogos que envolvem efetivamente as modalidades e cuja a diferença entre elas é algo que me fascina desde sempre. Portanto, depois acabei por apostar na formação na área do desporto, fiz o curso de Gestão do Desporto na Faculdade de Universidade Humana. Antes disso, fiz a opção de desporto na escola Raul Proença, e depois segui para a Faculdade de Nutrição Humana. O estágio acabei por fazer não na Câmara das Caldas, mas na Câmara de Rio Maior, na altura também muito Capital perto do de casa. desporto. Exatamente. Na altura, sim, uma aposta muito forte da Câmara de Rio Maior no desenvolvimento do Central de Rendimento e de tudo que é instalações desportivas no Conselho. Tive a oportunidade depois de fazer um estágio profissional na Associação de Futebol Leiria, ambos os estágios orientados pelo professor Manuel Nunes, também uma pessoa Uhum. reconhecida do desporto da região. Foi meu E, professor também. e depois passei uma altura por uma empresa de software de gestão de instalações esportivas, mais ligada à área informática, e em 2009 surgiu a oportunidade também a convite de uma pessoa da região, o Luís Pedras, para participar na comissão organizadora dos Jogos da Lusofonia. Foram organizados em Lisboa em 2009 e no final dos jogos, isto foi no verão, estávamos no período pós-Pequim, e o comitê fez uma aposta no departamento técnico, na contratação de algumas pessoas, e eu candidatei-me e desde 2009 que estou no comitê. Portanto, fiz 10 anos de casa em outubro passado e pronto, este é o meu trajeto em termos daquilo que é o meu passado desportivo enquanto atleta, não a um nível internacional, sempre a um nível mais nacional, mas que depois, em termos daquilo que foi o investimento na formação académica, depois me trouxe também a este espaço. Então traz-nos agora a tua experiência já como é que é constituída, por exemplo, uma equipa de missão olímpica. Isto é desporto, não é? São Portanto, muitas pessoas que estão envolvidas num projeto desta dimensão, não é? sem Lógico. dúvida. E nós temos sempre a expectativa de poderem ser mais, mas tudo que envolve uma missão está, e por inerência daquilo que também é as condições de organização dos Jogos Olímpicos, está muito ligado a todos os outros eventos em que nós participamos, estão muito ligados a um sistema de cotas. Basicamente, todas as pessoas que vão aos Jogos, a possibilidade de as termos lá depende do número de atletas que estão inscritos ou estão qualificados ou o que quer que seja.
Portanto, esse é o primeiro desafio, é constituir a equipa que vai dar apoio a todos os atletas que vão participar, quer seja nos Jogos Olímpicos, quer seja nos Jogos Mediterrâneo, como falámos há pouco, quer seja no Festival Olímpico da Juventude Europeia, quer seja nos Jogos Europeus. Portanto, há uma panóplia de eventos hoje em dia que ocupa também a atividade do Comitê, que não só os Jogos Olímpicos. E como eu dizia há pouco, tudo isto, estamos a falar de esporte, portanto não é estranho dizer que tudo isto é treino. E na verdade, aquilo que nós temos a oportunidade, e cada vez mais, porque a nossa agenda está cada vez mais preenchida com este tipo de eventos, é também uma forma de treinar a nossa equipa naquilo que é o apoio a todos os atletas que irão representar Portugal nos Jogos Olímpicos. É com esse espírito de missão que nós o fazemos. Claro que, dependentemente da dimensão das equipas com que nós participamos, tem que haver ajustes naquilo que é o apoio que é possível prestar a estes atletas, mas está sempre condicionado, como dizia, a este sistema de cotas. Portanto, o primeiro desafio, falando dos Jogos Olímpicos, nós temos montado mais ou menos isto em três temas, que é a gestão da equipa do comitê, a gestão de uma equipa, como sendo cada uma das modalidades que participa, e a gestão da missão. E este primeiro passo que perguntas tem a ver exatamente com a constituição da equipa do comitê, porque a nossa intenção é naturalmente ter melhor apoio aos atletas que vão competir. Portanto, nós temos por desígnio diminuir ao máximo aquilo que é a participação de pessoas, de elementos por parte do comitê, para poder maximizar aquilo que é o apoio no que diz respeito ao enquadramento técnico dos atletas que representam Portugal. Portanto, essa é a primeira preocupação. Mas a tua equipa geralmente rodeia-se, como estás a falar, de gestão, de logística, uh, obviamente dependendo do número de atletas, de treinadores e dirigentes, mas engloba especificamente quais são mais as áreas. Portanto, temos a área médica, que é super importante, não é? E essa área médica é sem dúvida aquela que nós não podemos descurar, e é sempre o equilíbrio que nós tentamos aqui garantir, porque se há pessoas, se há apoio que tem que existir, é efetivamente o apoio clínico, e normalmente o que nós dizemos é, nós queremos levar o máximo possível, e que se eles não tiverem trabalho, melhor, porque efetivamente Claro, claro. claro que não acontece, porque quem anda no alto rendimento sabe que hoje em dia a preparação de uma competição não é só, não passa só pelo treino, não é? Passa também pela recuperação, passa também pelo tratamento de algumas mazelas que vão passando de competição em competição. Portanto, Nem que essa é seja sem somente o dúvida, cansaço, não é? nem que seja exatamente só o cansaço, os processos de recuperação estão hoje em dia têm que estar muito, muito presentes, porque a quantidade de competições pelos quais estes atletas passam num processo de qualificação, e depois também, e no caso do badminton é muita evidência disso, quer dizer, o calendário prolonga-se ao longo de todos os Jogos Olímpicos, portanto, são muitos dias de competição, há que haver muita recuperação entre jogos, portanto, tudo isso tem que ser assegurado. Portanto, a principal preocupação é efetivamente a equipa clínica, que presta apoio a estes atletas. Depois, para além disso, temos a equipa que trata da parte logística, naturalmente. Há aqui uma responsabilidade da chefia de missão de fazer esta ligação com o comitê organizador e, naturalmente, com toda a missão que representa, neste caso, Portugal nos Jogos. Depois temos também duas figuras que são criadas, inclusive na Carta Olímpica, uma que é o adido de imprensa, que acredito que esteja, eu já vi há pouco o nome passado, o António Varela está também a assistir a este direto, que é a pessoa responsável por produzir tudo aquilo que são conteúdos de comunicação ao longo dos jogos, e também por fazer a relação com todos os órgãos de comunicação social que vão estar presentes, neste caso em Tóquio, para cobrir os jogos, para trazer a mensagem para Portugal. O Varela, então, é quem passa toda a informação posterior, certo? Exatamente, exatamente. É o responsável pela área da comunicação, é também o diretor de comunicação do comitê, portanto tem essa dupla função nos jogos de acumular diretor de comunicação com o adido de imprensa, que é a figura que é criada no âmbito dos jogos. Que tem também o apoio de outra colega, da Ana Silva. Temos também outra figura que é criada no âmbito da Carta Olímpica, e esta eventualmente mais difícil de entendimento, porque é uma figura que existe só mesmo nos jogos, que é chamado o adido olímpico. E nós, pela primeira vez, vamos ter aqui uma perspectiva relativamente diferente daquela que houve no passado sobre esta figura. Nós dividimos aqui a função entre duas pessoas, uma que está muito relacionada com aquilo que é o apoio que é necessário termos na cidade onde se organizam os jogos durante este período de preparação, e para isso foi escolhida uma pessoa que trabalha na Embaixada de Portugal no Japão,
Portanto, uma pessoa que naturalmente Principalmente por causa da linguagem, certo? principalmente por causa da linguagem também, efetivamente é a linguagem, a cultura, é preciso termos neste processo de preparação atenção a alguns pormenores. E depois temos também o Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, para os mais distraídos é o João Rodrigues, o nosso atleta mais olímpico de sempre, e esta Super atleta. um super atleta, exatamente. E é muito por isso, é muito por aquilo que ele carrega, a história que ele consegue passar, tipo a experiência que ele consegue passar, que nós entendemos que ele tinha que estar nos Jogos. O João terminou a sua carreira desportiva em 2016, como porta-estandarte da missão portuguesa nos Jogos do Rio, mas ele tem muito mais para dar ao desporto. E tem muito mais para dar àqueles que lhe são mais próximos também, que neste caso são os atletas. Portanto, temos aqui uma perspectiva até mais, diria, de inspiração para com aqueles que vão representar Portugal nos Jogos, olhando para o João como vendo isto é possível fazer 7 vezes, portanto, isto há de funcionar qualquer coisa, há de mexer qualquer coisa com os atletas e é um bocadinho essa perspectiva com que nós integramos o João na nossa equipa. E pá, eu acho que foi uma boa aquisição, muito sinceramente. Ele é mesmo Sem uma dúvida. inspiração brutal. Sem dúvida, e nós tivemos a oportunidade em 2018 e 2019 de contar com ele. Em 2018, na condição, nos Jogos Olímpicos da Juventude, ele foi como treinador do atleta que qualificou no windsurf, o João Tiago Abreu. E para além da condição em que ele foi como treinador, de enquadrar o atleta que estava a competir, tivemos nós o privilégio de ouvir em alguns serões as histórias que ele tem para contar sobre a carreira desportiva dele. E desde os mais novos, porque estamos a falar de Jogos Olímpicos da Juventude, aos treinadores, acho que foi uma aposta que nós já tínhamos na cabeça fazer e ali naturalmente tomou mais proporção aquilo que nós pensávamos que o João podia trazer a esta missão. E tivemos a oportunidade de ter connosco, e tu também estavas lá, Jorge, nos Jogos Europeus, o João já nestas funções, Uhum. também, e naquela perspectiva que eu disse no início, de testar a equipa, termos o João connosco durante os Jogos Europeus, porque, sem dúvida, durante o ciclo foi o maior teste à nossa equipa. Estamos a falar de uma missão que teve envolvidos 100 atletas, com muitas modalidades. O cerimonial dos Jogos é o mais próximo que nós temos em termos de ciclo olímpico com aquilo que vai acontecer nos Jogos Olímpicos. Portanto, com a qualidade dos atletas que estiveram presentes, portanto, foi sem dúvida o momento mais alto desta preparação e não podíamos na altura deixar de contar com o João. Depois temos também integrado na equipa o diretor desportivo do comitê, que fará parte também deste processo de condução do projeto olímpico e depois também da avaliação durante os Jogos. Temos também uma pessoa responsável pelo protocolo, porque nestas questões dos Jogos há sempre envolvidas algumas entidades Entidades, claro. governamentais e é preciso termos também esta consciência de que é preciso dar apoio a estas pessoas, portanto, são pessoas que têm que, obrigatoriamente, pela dimensão do evento, a estar presentes. E temos todo o restante pessoal de apoio que trabalha diariamente no departamento para poder prestar o máximo apoio às federações e em tudo o que é o processo de participação nos Jogos. Porque participar nos Jogos, eu diria que não é participar num campeonato do mundo. Há todo um conjunto de circunstâncias que se exigem no dia-a-dia que não são iguais. Portanto, temos que ter também aqui, e já temos pessoas com muita experiência na equipa, que estão com essa função de acompanhar a missão, acompanhar as federações, acompanhar os treinadores e os atletas durante a participação nos Jogos. Portanto, é este puzzle que nós tentamos montar com as poucas cotas que temos e tentar prestar aquilo que é o principal objetivo, que é o melhor apoio a todos aqueles que vão participar nos Jogos. Nós temos uma máxima que é os atletas têm que chegar preocupados com treinar e competir. Tudo o resto é às nossas costas, portanto, é com esse espírito que nós encaramos esta missão. Eu fiquei, epá, muito bem impressionado com o vosso trabalho, já tive 2 vezes convosco, mas principalmente agora nos jogos, epá, havia alturas que vocês nem dormiam. Eu lembro-me que em Tarragona eu disse, epá, ainda só dormi 2 horas e eu ficava a olhar para vocês e, pô, estes gajos nem descansam. Temos bastante treino nesse capítulo. Pois, olha, eu era um mariquinhas e eu ia adormecer de certeza absoluta, não iria aguentar. Epá, eu estou a gostar da conversa e gostava de colocar uma questão. Estas questões, se foram todas feitas pelas pessoas que nos enviaram,
porque nós lançámos esta conversa e as pessoas enviaram-nos por mail as questões. Até agora ainda não surgiu nenhuma, às vezes surgem questões por isso, se tu tiveres interesse em responder a alguma delas, estás completamente à vontade. Portanto, já agora, Tóquio, esteve tão perto, mas agora está um bocadinho mais distante. Fala-nos como é que está a ser preparada essa missão brutal para os Jogos de Tóquio. Eu sei que vocês já visitaram várias vezes a aldeia. Conta-nos É essa verdade, é experiência. verdade. Ahm, Primeiro, um misto de sensações, não é? Como eu dizia no início, dos jogos serem adiados, pronto, como sabem, é a primeira vez na história, não é? E nunca aconteceu o adiamento de uns jogos, e nós estávamos naturalmente expectantes que isto pudesse acontecer. Primeiro, porque antecipávamos que era a única solução possível, mas não estávamos efetivamente a ver que os passos tivessem a ser dados nessa direção. Eles estavam E isso preparados, Marco? Eles estavam preparados lá no Japão? para receber os jogos em 2020, sem dúvida. Mais na pergunta, nós tivemos a oportunidade de visitar Tóquio por algumas vezes, antes dos jogos. Fizemos-lo mais até depois daquilo que foi a experiência no Rio, porque os Jogos do Rio, do ponto de vista da organização, não correram assim tão bem. Uh, e é o que é, não vale a pena agora chegar Lógico. pelo tomado, mas efetivamente houve pormenores que não correram muito bem. E as visitas a Tóquio também tiveram, para além daquilo que já é normal, que já previsto no calendário de preparação para os Jogos, tiveram também muito essa intenção de garantir que a história do Rio não se repetisse. E na verdade não se iria repetir, porque estamos a falar de uma cultura diferente, sem desprimor para o povo brasileiro, mas os japoneses neste aspecto são bastante mais rigorosos Disciplinados. e disciplinados, portanto, todas as experiências que tivemos em Tóquio foi no sentido de nos garantirem que as coisas estavam efetivamente prontas para receber uns grandes jogos em 2020. E a última visita que nós tivemos a oportunidade de realizar foi em janeiro deste ano, aquela que esperávamos que seria a última visita, e depois em fevereiro começa a disputar esta situação. E quando tivemos em janeiro em Tóquio, tivemos inclusive a oportunidade de visitar os quartos onde íamos ficar. Já tivemos também aqui a felicidade do edifício onde Portugal irá ficar, e mantendo-se os planos iniciais, ter sido dos primeiros edifícios a ser acabados, o que também nos dá aqui mais alguma segurança. Isto é um processo, para terem ideia, a localização dos quartos da equipa de Portugal dentro da aldeia começámos a negociá-la em Buenos Aires em 2018, porque já Como é que, sabíamos já que agora, e eu não fazia ideia, pensei que fosse mais por sorteio, olha, vocês ficam aqui, como é que se processa essa situação de vocês poderem escolher o edifício? Porque é na verdade importantíssima a escolha do edifício. essa Eu é dos percebi, desculpa interromper-te, eu percebi muito bem isso em Minsk, percebi bem isso. Não, por exemplo, em mim tivemos uma surpresa, porque, só contando essa história rapidamente, eu tive a oportunidade de visitar a aldeia em março e, segundo recordas, o edifício onde nós estávamos localizados era o único edifício novo dentro da aldeia. E Exato. na altura, algumas preocupações, porque, como dizia, a experiência do Rio não tinha corrido muito bem, nós fizemos algumas vistorias, mas havia um pormenor que nós não estávamos preparados, e que tradicionalmente os países de leste têm esta cultura, mas que era para o facto de não haver cortinas nos quartos. E isso foi sem dúvida um problema Um depois durante o problema. jogo, porque Olha, eu pela primeira vez na minha vida tomei um comprimido para dormir. Passado, e foram vocês quase que me obrigaram, passado 2 ou 3 dias eu já não já não dá. conseguia, já não dava. Mas voltando à história de Tóquio, na verdade, a influência sobre a localização não é assim tão possível quanto nós gostaríamos. Por isso é que nós temos que começar a trabalhar um pouco antes. Tivemos a felicidade de trabalhar com uma pessoa no Rio, em termos de comitê organizador, que passou para Buenos Aires e que depois de Buenos Aires nós já sabíamos que ia para Tóquio. E então também é muito por via destas relações internacionais que vamos conseguindo aqui e ali ter aqui alguma influência nas decisões, e foi exatamente essa pessoa que nos ajudou a que tivéssemos as condições que conseguimos garantir em Tóquio. Porque nós tínhamos uma exigência que tentamos cumprir sempre que possível, que é, principalmente nos jogos, que é nós queremos ficar nos andares mais baixos. Principalmente numa aldeia como Tóquio, uma aldeia vertical. Estamos a falar de prédios com 17 andares, com 20 andares,
e por mais que queiramos, ainda que os horários de competição sejam diferentes, os horários de treino sejam diferentes, de manhã estar no terceiro andar ou no 17º andar pode significar meia hora de atraso no início de toda a rotina diária. E isso é só perder meia hora à espera do elevador. E isso é uma coisa que acontece, por mais rápidos que sejam os elevadores no Japão, que eles sempre nos fizeram questão de referir isso. Mas nós nunca abrimos mão desta condição, porque efetivamente estar no terceiro piso é estar a 3 pisos do chão e não precisamos esperar pelo elevador, podemos ir pelas escadas. Se estivermos efetivamente no 17º andar, as coisas começam a complicar. Só o primeiro dia ainda conseguimos, depois começamos a ficar um bocadinho saturados. E estamos a falar de atletas de alta competição, portanto, nestas coisas, todos os pormenores contam. E a verdade é que temos que começar por algum lado e é nestes pequenos pormenores que nós tentamos garantir as melhores condições para os atletas. Depois, conseguimos também ficar no edifício que tem melhor relação entre quartos singles e quartos twins. Estamos a falar de uma delegação que vai estar em Tóquio durante muito tempo, os jogos são muito longos, temos que ir com um período grande, de vários dias antes para podermos fazer a adaptação. Estamos a falar de todos sabemos, há pessoas que dormem bem, há outras pessoas que dormem menos bem, há umas pessoas que ressonam mais, há outras que ressonam menos. Tarragona não foi um bom exemplo, com certeza recordarás também dessa experiência, porque as condições não foram garantidas da forma como tinham sido previstas. Portanto, temos aqui também a flexibilidade de gerir apenas quartos twins e quartos singles, numa maior relação para os quartos singles, dá-nos também aqui alguma vantagem neste processo de garantir o descanso a todos aqueles que vão estar em competição. Portanto, essa foi também uma das vantagens. Outra, a terceira maior, eu apontaria para o facto de ser também dos poucos edifícios que tem, em que os corredores não são abertos. E porque é que isto é importante? Porque em agosto esperam-se, julho e agosto esperam-se temperaturas muito elevadas, principalmente com uma umidade muito elevada. Portanto, estamos a falar de, a partir do momento que se entra no edifício, todas as áreas são climatizadas, inclusive os corredores, e o facto de não serem abertos permite aqui também mais alguma homeostasia temperatura durante o período em que estamos a descansar. Portanto, foi este conjunto de vantagens que nós identificámos. Nós tínhamos duas opções, depois também tem a ver também com os países, naturalmente, que ficam connosco no mesmo edifício. Nós não, na verdade, não temos assim grandes preferências, mas há muitos países que gostam de ficar connosco. É isso que posso adiantar. Esta experiência que já trazemos vai-nos ditando isso, que há países que gostam de ficar como nossos vizinhos, porque quer dizer, nós somos um país pacífico, não temos guerra aberta com ninguém, para dizer completamente. Portanto, e estas coisas todas contam. Os climas de segurança, hoje em dia, conta bastante. E o facto de ficarem perto de Portugal também, de alguma forma, garante-lhes essa segurança. Ok. Espero bem que não seja a Sri Lanka, se nós lá estivermos presentes. Tive uma má experiência, no Mundial que fomos agora à Rússia. Ficámos com eles no mesmo edifício. E, pá, toda a gente a dormir muito bem e de repente eles fazem uma festa à 1 da manhã quando chegam. Ei, foi complicado. Há sempre culturas diferentes, não é? Não dizemos que são piores ou melhores, mas há sempre culturas diferentes e que a perspectiva às vezes de participação também não é a mesma, quer dizer, é natural. Lógico. Mas a verdade é que isto faz diferença depois, como dizia, tipo, passado 4 dias, passado 10 dias, passado 15 dias de estarmos numa aldeia olímpica, todos estes pequenos pormenores fazem diferença. E depois, mesmo só para terminar, a questão da localização dentro da aldeia, a questão da distância aos transportes, a distância ao refeitório e não tanto a distância à policlínica, porque da forma como nós temos organizado a equipa médica, nós próprios montamos uma clínica dentro do nosso espaço, portanto não há tanta necessidade de recorrer aos serviços da policlínica que existem na aldeia, portanto valorizamos mais o acesso à alimentação e aos transportes para a escolha da localização do edifício. Portanto, são estes, é mais ou menos este o segredo do negócio, digamos assim, mas que na verdade é preciso conhecer as pessoas certas. E no Japão não é fácil, porque é uma sociedade muito hierarquizada, muitas vezes a mensagem não passa da mesma forma como nós gostaríamos. Portanto, é preciso efetivamente já ir conhecendo algumas pessoas para conseguirmos aquilo que pretendemos. Ok, muito bem. Epá, foste super explícito e tocaste aí em pormenores
epá, eu já tenho algum tempo de experiência, mas temos experiência numa modalidade, não temos estas modalidades todas juntas e epá, é incrível, é incrível. Obrigado por partilhares essas experiências connosco. Tenho aqui mais umas quantas perguntinhas. Quais as principais preocupações numa missão nesta época marcada pelo Covid-19? Eu espero bem que quando lá chegarmos isto já esteja completamente esbatido, mas se continuarmos com este tipo de situação, como é que tu prevês que vai acontecer? Eles já normalmente, os asiáticos, já andam sempre muito com máscaras, mas É verdade, é verdade. E essa foi a experiência que tive. Todas as vezes que lá fomos, essa já é uma realidade do dia a dia deles. Não há, para eles não há grande diferença se a única situação for a utilização da das máscara. máscaras. Mas nós aqui temos, para além das preocupações pessoais de cada um, não é? Que têm que ser geridas, porque quer dizer, há questões que se levantam, não é? Tipo, cada pessoa tem uma perspectiva pessoal sobre este tema e mete-nos numa posição em que, claro que o sonho olímpico alimenta às vezes muito mais do que outras situações, mas temos que ter consciência que há pessoas que poderão, inclusive, não querer participar nos Jogos Olímpicos pela questão possa estar a prevalecer na altura da organização dos mesmos. Portanto, Vocês isso tem que agora, ser. antes de se ter decidido que os jogos passavam para 2021, tiveram alguma situação dessas? Já pessoas a tentarem, epá, não sabemos se vamos. Não, na verdade não, porque quando estamos a falar, claro que isto demorou tempo, para quem está no processo, a decisão tardou, como eu disse no início, e as pessoas começavam a criar alguma ansiedade, mas não estávamos na altura de decidir vamos ou não vamos, não é? Estávamos na altura de decidir o que é que falta da qualificação, como é que nós vamos conseguir em segurança e com saúde participar no que falta da qualificação para depois tomar a decisão da participação nos jogos. Não é? Portanto, ainda estávamos aqui há algum tempo dessa decisão ser tomada. Agora, do ponto de vista da missão, claro que nós temos que ter aqui algumas preocupações. Antes de mais, e mesmo antes de nós tivermos alguns contactos, inclusive com o Comitê Olímpico Internacional, neste intermédio, e uma das questões que colocávamos era, efetivamente, se o estado de pandemia se mantiver, como é que vai ser feita a gestão, mais não seja das viagens, não é? Porque vai haver países que Lógico, têm fronteiras encerradas fechadas. e não vai ser possível a participação inclusiva desses países. Portanto, a questão era exatamente nesse sentido, mantendo-se a pandemia, qual é que vai ser a decisão da realização dos jogos. E isto, hoje em dia podemos, acho que praticamente todas as pessoas já têm uma opinião construída sobre esta pandemia, mas não sabemos, e acho que uma das questões que se levanta mais é quando é que isto pode terminar. E há várias opiniões sobre esse tema, mas na verdade eu acho que os jogos dificilmente se organizarão se o estado de pandemia se mantiver, não é? Portanto, mais não seja, como dizia, pela questão da limitação da circulação de pessoas. Agora, do lado da missão, aquilo que nós temos que fazer e trabalharmos durante todo este período muito próximo da Direção de Medicina do Comitê, a própria Direção de Medicina do Comitê junto da Direção-Geral de Saúde, para perceber o que é que efetivamente poderíamos fazer nesta situação. Sendo certo que todas as medidas que serão tomadas cá não invalidam qualquer procedimento que seja montado à chegada ao Japão, porque efetivamente isso eu acho que vai continuar a ser uma realidade, que é a manter-se pronto, a epidemia do Covid, vai haver um protocolo de segurança à chegada ao Japão. Disso não tenho qualquer dúvidas. Por Eventualmente várias também razões. à saída, não é? Eventualmente também há saída, mas aí diria que dependerá até mais de cada um Nós, dos países, sim, da origem da saída. Agora, à chegada, com certeza que haverá um protocolo, já se fala em vários formatos, mas de despiste tão rápido quanto possível para que efetivamente a aldeia olímpica seja um local seguro. Portanto, eu diria que vai haver aqui para 2021 um misto de cuidados de quem participa e de quem recebe para que os jogos possam efetivamente ser um sucesso. Portanto, basicamente agora temos que acompanhar a evolução da situação e perceber efetivamente nessa altura, conforme estiver
a situação no mundo, quais é que são as melhores práticas para levar a cabo, para que efetivamente esta seja uma participação responsável, segura e de saúde para todos. Logicamente, muito bem. Como é que é feito o trabalho com as federações nesta preparação para os jogos? Nós chegámos a receber muitos PowerPoints da vossa parte, principalmente na questão do clima, que é uma questão super importante, o desgaste que iria provocar e as dificuldades de recuperação que aquelas temperaturas, aquele grau de umidade provocaria nos atletas. Para além disso, como é que vocês trabalham com as federações? Nós temos a facilidade também de ter aqui um contacto mais regular com as federações por via do projeto de financiamento à preparação que temos. Portanto, isso facilita também muito aqui o diálogo com as federações no que diz respeito à preparação desportiva destes atletas que representarão Portugal. Portanto, essa é uma grande parte de contacto, não diria diário, mas muito regular com as federações que estão no processo de qualificação para que o processo decorra com a melhor normalidade. Depois temos efetivamente estas preocupações que têm a ver exatamente com o local onde se organizam os jogos. E a propósito do tema que falas, nós tivemos a oportunidade, até por intermédio de uma das federações, para perceberem que esta relação é bidirecional, que neste caso foi a Federação Portuguesa de Vela, que já tinha desde, eu não sei precisar, mas creio que desde Pequim, um protocolo assinado com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E nós, por via da Federação, chegámos ao contacto com o IPMA, com as pessoas que também já estavam mais habituadas a falar de desporto e desta forma, para conseguirmos perceber qual é que eram as ferramentas com que eles nos poderiam ajudar nesta preparação para os Jogos. Uma das conferências que tivemos aqui, já mais do que uma das conferências que tivemos no Comitê sobre a Preparação para Tóquio, o IPMA teve inclusive presente, e temos atualmente, e vai ser lançada para a semana, uma plataforma que foi construída em parceria com o Comitê, em que há um conjunto de indicadores, principalmente no que diz respeito ao que falavas, à questão da temperatura, da umidade, do conforto térmico, que efetivamente é diferente no Japão e para o qual devemos estar todos alerta. Porque depois do Campeonato do Mundo de Doha, de atletismo, esta situação ficou ainda mais evidente. O Campeonato do Mundo foi organizado no Catar, também com temperaturas e umidades muito elevadas, e o próprio movimento desportivo internacional percebeu que é difícil ter espetáculo naquelas condições. Na altura, inclusive, o calendário desportivo foi ajustado em termos de horários, tivemos maratonas a acontecer durante a noite, a marcha também, provas mais longas, tiveram que efetivamente haver aqui um ajuste porque as condições em que elas se praticam são demasiado exigentes para aquilo que é as capacidades do ser humano. As provas em si já são exigentes o suficiente, não é? Quanto mais essas condições. Mas desenganem-se aqueles que pensam que efetivamente isto é só uma condição das modalidades outdoor, porque mesmo as modalidades indoor ficam sujeitas a todo um dia-a-dia que é passado naquelas condições. Portanto, cada vez que nós saímos do edifício para ir apanhar o autocarro para ir para o trem, cada vez que saímos do edifício para ir almoçar, tomar um pequeno almoço, jantar, o que quer que seja, estamos sempre sujeitos àquelas condições. Portanto, todo aquilo que é o processo de descanso, na verdade, tem que ser também controlado nesta medida. Depois estamos a falar também de outros sistemas de controle temos previstos para implementar dentro da aldeia, de controle de hidratação, estamos efetivamente depois temos a questão da indução da fadiga e tudo mais, que temos estado a preparar também com a Direção de Medicina Desportiva, nomeadamente com a nossa nutricionista, para perceber efetivamente o que é que podemos, de algumas ferramentas simples, podemos aplicar no dia-a-dia para que estas situações possam ser mitigadas, porque são efetivamente vão ser uns jogos em condições muito, muito difíceis. Eu, inclusive, partilho só aqui esta história. Eu estive em Tóquio, né, em agosto de 2019, porque tradicionalmente há um seminário que junta todos os países um ano antes na cidade que organiza os Jogos, e eles depois têm um conjunto de serviços, e eu falava com a direção de medicina do comitê organizador, e às páginas tantas a conversa vinha no sentido de, nos Jogos de Tóquio, como sabem, já é a segunda vez que recebe os Jogos, não é? Em 64 teve também uma edição, e os Jogos em 64 foram organizados em outubro.
E na altura nós inclusive falávamos, mas porquê é que estes jogos não são organizados em outubro? Porque eventualmente as condições climatéricas seriam pelo menos mais favoráveis no que diz respeito ao calor e à umidade. A verdade é que tivemos em outubro uma competição, uma grande competição no Japão, foi o Campeonato do Mundo de Rugby, e tivemos inclusive jogos adiados por causa também das questões do clima, não é? Porque Pois. chuvas torrenciais, que inclusive obrigaram a adiar os jogos. Portanto, estamos a falar, Um país de não há um extremos, não clima é? bom, não há um Pois, clima bom, na verdade, não há uma altura boa naquele aquele país país. para organizar este jogo. Mas não deixa de ser um grande palco e aqui reitero esta situação que efetivamente eles estão preparados para dar um bom, primeiro um bom acolhimento aos atletas e depois proporcionar condições em termos daquilo que são as instalações, os transportes, tudo, efetivamente a um nível muito, muito, muito bom. Eu digo que estou completamente ansioso por observar, principalmente em parte, a parte tecnológica. Eles são muito inovadores e eu estou muito curioso de ver o que é que eles nos vão mostrar, tanto na abertura como no encerramento. Claro que os jogos vão ser brutais pelos atletas que lá vão estar, não é? E Exatamente. pelas Exatamente. marcas que vão fazer. Mas vindo dos japoneses, eu estou ansioso Sim, por ver. isso é o que também faz um bocadinho parte da magia dos jogos, não é? Que as Exato. cerimónias de abertura são algo que marcam as pessoas, não é? Porque efetivamente a sua imponência e o facto de juntarem a desfilar naquele palco de 206 países com as referências do desporto todas mundiais, não é? Quer dizer, dá um elan aos jogos que os torna únicos, não é? Na verdade, é muito isso. Exatamente. Olha, em termos de, de escolha dos atletas a apoiar e bolsas a atribuir, Uhum. como é que o COP consegue gerir estas situações? São tantas federações, são tantos atletas. Nós estamos num processo a 4 anos, que dentro deste processo a 4 anos temos incluído um processo que tem uma perspectiva mais longínqua, que no caso são as Esperanças Olímpicas, que prevêem já os Jogos de Paris 24. Isto acontece num acordo que o Comitê consegue estabelecer com o Governo, que está sujeito a um conjunto de objetivos, objetivos desportivos, principalmente objetivos de concretização de resultados e também alguns aspectos mais qualitativos na constituição da missão, e que estabelece objetivos, de acordo com esses objetivos para os Jogos, estabelece um conjunto de objetivos naquilo que são as grandes competições de cada uma das modalidades. Esses objetivos são estabelecidos ao nível, normalmente, das classificações em campeonatos do mundo. O que é que nós fazemos? Com cada uma das federações, temos esta relação de confiança na construção de um conjunto de critérios que permitam perspectivar esses resultados com os quais o Comitê se compromete com o Governo e, para cada uma das modalidades e mais, para cada uma das disciplinas, é avaliado um processo de integração neste projeto de apoio aos atletas, aos treinadores e às federações. Portanto, estamos a falar, os jogos, números redondos, são 330 eventos de medalha, 330 eventos de medalha, e é para esses 330 eventos que nós estabelecemos os critérios de integração no projeto. E isto vão muito ao encontro daquilo que é o calendário internacional de cada uma das modalidades. Modalidades que têm campeonatos da Europa e campeonatos do mundo todos os anos, outras que só têm 2 em 2 anos, outras que não têm campeonatos do mundo, não é? Acontece, por exemplo, o ténis com os grandes slams substituem um bocadinho aquilo que é também a questão das grandes competições é nesta panóplia de calendários internacionais e de periodicidades que nós temos que chegar aqui a um acordo sobre aquilo que serão os critérios de acesso a este projeto. A verdade é que esta é a única forma de entrada no projeto de preparação e que também depois tentamos replicar, neste caso, como dizia há pouco, para as Esperanças Olímpicas, numa perspectiva mais a longo Mais prazo, longínqua. exatamente, observando aqueles que são os 2 escalões anteriores ao absoluto, para definir um conjunto de critérios que nos permita perspectivar que os atletas que integram, por exemplo, em 2018, 2019, possam em 2022 estar a integrar aquilo que é o projeto de preparação para Paris 24. Portanto, há esta ciclicidade
os jogos só acontecem em 4 anos, portanto, estas situações demoram a amadurecer e nós só conseguimos fazendo esta revisão de 4 em 4 anos. Depois, naturalmente não podia deixar de falar sobre isto, porque temos 2 bolseiros do Comitê Olímpico Internacional, não, desculpem, 4 bolseiros do Comitê Olímpico Internacional do Badminton, que é um projeto também de financiamento à preparação, com o qual conta o Comitê Olímpico Internacional com o parecer técnico também, neste caso da Federação Internacional de Badminton, para a definição de apoio a alguns atletas em cada um dos países que possam perspectivar a qualificação para os Jogos. E é nessa condição que, neste momento, 4 atletas do badminton estão a usufruir também desse apoio. Portanto, basicamente nós tentamos juntar tudo aquilo que sejam mecanismos e programas de apoio para garantir aquilo que possam ser as melhores condições de preparação e de qualificação para os nossos atletas. E que tem sido uma ajuda espetacular para os nossos atletas, para nos mantermos no ranking e conseguir eventualmente colocar atletas nos jogos. Eu ainda acredito que consigamos lá chegar. Nós todos acreditamos e, na verdade, o badminton é um caso de sucesso neste projeto, porque sempre que teve atletas apoiados, teve atletas qualificados para os Jogos. Portanto, efetivamente, e isto vem, inclusive, nos relatórios do Comitê Olímpico Internacional, uma taxa de efetividade dos apoios, não é? E nesse caso nós contribuímos, e particularmente o badminton tem contribuído nos últimos jogos com essa efetivação da qualificação, quando apoiados por via deste projeto. Mas, olha, eu não te quero fazer nenhuma rasteira nem nada disso, mas lembro-me de situações, por exemplo, de alguns comitês que só levam atletas para os jogos quando conseguem efetivamente conseguir lugares com atribuições, sejam eles menções, sejam elas medalhas. Qual é a tua opinião relativamente a isso? Visto que nós, por exemplo, no badminton, dificilmente chegaremos a uma medalha, não é? A uma atribuição. Eu acho que há várias perspectivas de olharmos para isso. Há efetivamente alguns países que o fazem e, aliás, todos os países têm essa possibilidade de o fazer, porque há uma disposição na Carta Olímpica que garante aos comitês essa possibilidade de inscrição dos atletas. Portanto, pese embora os atletas garantam a qualificação, pode haver efetivamente uma decisão a nível nacional da não inscrição desses atletas. Mas nós, como fomos falando anteriormente, nós entendemos isto como uma participação, uma decisão partilhada. E por isso é que, para além daquilo que são os critérios de qualificação internacionais, existe aquilo que são os critérios de seleção nacionais. Há aqui situações que os critérios de seleção nacionais não têm tanto efeito, porque estamos a falar em algumas modalidades, e no badminton é um caso, de qualificação nominal. É o atleta que garante a sua qualificação, mas há muitas modalidades em que a qualificação é para o país, em que o determinado atleta, os primeiros atletas que qualificaram para os Jogos foram na vela, o barco garantiu a presença de Portugal nos Jogos, mas nada obriga que sejam aqueles 2 atletas a estarem presentes nos Jogos. Portanto, entra aqui também um critério de seleção nacional. E é nesta partilha, como partilhamos também na questão da preparação por via do projeto Tóquio, que nós entendemos também que deve ser feita a inscrição dos atletas nos Jogos. E não nos podemos esquecer de uma situação que também tem naturalmente alguma influência aqui no nosso entendimento, que é só 11.000 atletas é que vão aos Jogos. 11.000 atletas em 33 modalidades de todo o mundo. Portanto, o facto de hoje em dia, e desde, salvo erro, 92, dos Jogos de Barcelona, haverem critérios de qualificação internacionais com a exigência que hoje se conhece, não damos a falar, os atletas não vão aos Jogos porque se inscrevem para ir aos Jogos. Exato. É preciso ter consciência disso. E todo o processo de qualificação é hoje em dia tão exigente, tão dispendioso, que qualquer aposta que seja feita neste processo de qualificação que o garanta, não é a opinião do Comitê Olímpico de Portugal que este atleta deve ficar em casa. Claro. Porque o desporto é bem merecido, é bem merecido, não é? É muito merecido, em todos os casos, muito difícil de alcançar e também não nos podemos esquecer que o desporto não se faz só daqueles que ganham, porque Exato. se não houver ninguém para ganhar também não faz sentido, não é? Portanto, se não houver ninguém a quem se ganhar também não faz sentido, não é? Portanto, as medalhas perdem o seu valor. Portanto, o desporto precisa disto, precisa destas pessoas, precisa de todos. E às vezes até acontecem surpresas. E às vezes acontecem surpresas. Eu diria que no vosso caso, principalmente, eu diria nos singulares homens,
as surpresas são, pelo menos nos últimos anos, foram poucas, não é? Porque aquilo também era ou caía para um lado ou caía para o outro. Mas, mas sim, mas acontecem as surpresas, às vezes não tanto tão acima na tabela, mas há agradáveis surpresas que se vão verificando ao longo da história do desporto. E é isso também que faz o desporto aquilo que é, não é? Tipo Claro. uma, um motivo de emoções e de desilusões também, muitas vezes, mas é aquilo que traz esta magia e aquilo que nos faz muitas vezes ficar colado a um ecrã a ver qualquer uma que seja destas modalidades. Olha, eu não sei das outras modalidades, mas em termos de badminton, esta segunda situação que aconteceu, não vou dizer segunda vida, não é? De qualificação, para nós manteve-se mais ou menos tudo como estava Uhum. previsto. Como é que foi nas outras modalidades? Também ficou mais ou menos, foi fácil encontrar a via de continuar a qualificação? Na verdade, não houve efetivamente grandes diferenças. Há naturalmente a questão da diferença das datas, não é? Eu acho que houve aqui uma grande preocupação das federações internacionais em garantir também aqui alguma tranquilidade aos atletas, porque isto começou-se logo a falar, não é? Mal foram adiados os jogos, começaram-se a colocar vários cenários em cima da mesa, e havia muito receio, eu diria um receio generalizado, de que as qualificações que faltavam atribuir pudessem ser atribuídas por via dos resultados já alcançados. Quer com isto dizer o quê? Vamos imaginar que no badminton fechava ao ranking de 31 de março de 2020, não é? E que já não mexia mais. E isso não era, quer dizer, não era de alguma forma justo porque estamos a falar de um processo que terminaria em maio, não é? E que de alguma forma tinha sido encurtado. Portanto, estando a falar, isto foi a regra geral para as federações internacionais, foi garantir que ainda vai haver processo de qualificação para todos aqueles que ainda estavam no processo tenham pelo menos a oportunidade. E não olharmos para trás sobre aquilo que aconteceu e agora vamos dizer, vamos ao Campeonato do Mundo de 2018 e vamos dizer que faltavam atribuir 10 vagas, são os 10 seguintes na classificação que as vão obter. Portanto, eu acho que houve aqui esta mensagem de tranquilidade que foi generalizada por parte das federações internacionais, que foi dado na perspectiva de que vai haver competições, vai haver qualificação e preparem-se porque ainda há a possibilidade de ir aos jogos para todos aqueles que não tinham garantido a mesma. Mas eu acho que Exato. essa foi a principal mensagem. Ok. Connosco aconteceu exatamente isso e para nós não fazia E outro ainda bem. sentido que não assim. Que não assim. Uhum. Hum, Bom, habitualmente, uma das apostas da missão olímpica é apostar bastante no forte espírito de equipa. E foi isso que eu depois, quando chegámos a Portugal, principalmente depois dos Jogos de Minsk, epá, eu vim cheio de energia, cheio de adrenalina, vim mesmo entusiasmado e agradecido por e-mail a ti e a outras pessoas. Que senti mesmo o olimpismo, senti mesmo aquela uau, isto é vibrar, isto é que é vibrar Portugal, isto é que é vibrar este espírito do desporto no seu maior esplendor. Como é que vocês fazem, como é que conseguem contextualizar? Eu lembro-me que cheguei e começo a ver o nosso edifício todo enfeitadinho, todo bonitinho, todo preparado para nos sentirmos mesmo em casa. Conta-nos lá um É, pouco. eu acho que grande parte do sucesso disso é nós sermos portugueses, portanto isso ajuda, só o nosso espírito ajuda logo bastante. Mas a verdade é que não posso esconder, quer dizer, o contexto em que acontecem estes jogos, e é difícil, e tu conseguiste traduzi-lo por palavras, eu às vezes tenho essa dificuldade, é difícil muitas vezes explicar o que é que se vive nos jogos, não é? Porque só estando lá, não é? Porque só passando pela experiência, efetivamente, é que se consegue ter aqui a dimensão do que é aquilo. E, mas do nosso lado passa exatamente por esses pequenos pormenores, que é criarmos espaços para que as pessoas se sintam em casa. Eu volto a dizer, as pessoas vão estar muito tempo em Tóquio, precisam de alguma forma se sentir ligadas a Portugal. Às vezes passa apenas pelo pormenor termos café Delta no lounge dos atletas para se poderem sentir um bocadinho mais em casa. E nós temos situações de jogos em que abrimos o lounge às 3 da manhã só porque um atleta, por exemplo, no Rio, eles não conseguiam muito cedo da aldeia e que ele tinha que beber café 3 horas antes de entrar em competição e nós às 3 da manhã estávamos a abrir a porta para que ele pudesse beber café.
Eu acho que são estes pequenos pormenores, porque na verdade todos os restantes, e eu recordo-me de ter-te visto nos corredores do nosso edifício em Minsk durante os períodos da noite a falar com outros treinadores, eu acho que é muito isso, esta multidisciplina, este o facto de estarem tantos desportos envolvidos, haver tantas experiências para partilhar, que torna tão rico esta experiência nos jogos. E como eu dizia no início, o facto de sermos portugueses também ajuda bastante, não é? Porque também temos esta vontade para podermos estar juntos e claro que nós já tivemos agora em Tarragona, já tivemos em Minsk, vamos estar com certeza em Tóquio, e isto também vai construindo o sentimento de família, não é? Porque É, durante aqueles 15 dias esta é a nossa família. E aquilo que nós tentamos promover também, efetivamente, é que os atletas, depois das suas competições, possam vibrar com as competições dos colegas do país. Portanto, é também nesse sentido que nós tentamos proporcionar depois ali uma assistência, na medida do possível, porque depois também tem que retornar a casa por causa de questões de limitação das aldeias e tudo mais, mas tentamos incentivar esse espírito. E eu não sei se estiveste na final do futebol praia, tive, se tiveste. tive. É exatamente nessa perspectiva de envolver as pessoas. Muitas das vezes não há bilhetes, mas nós arranjamos maneira de meter as pessoas lá dentro. E, Eu, é um bocadinho essa a nossa. eu inclusive, tive experiência muito engraçada, porque eu ia ver a meia-final com o médico, pá, Já da é? nossa, sim, com o Jaime. E fomos os dois e nós íamos entrar num autocarro, mas não íamos entrar num autocarro da seleção, logicamente. Uhum. Não, eles vieram-nos buscar e obrigaram-nos a entrar no autocarro da seleção, fomos com eles. O Bill, com as brincadeiras dele, começou-me a chamar doutor e já toda a gente pensava que eu também era médico, já estava ali numa brincadeira, mas o Jaime só se ria. Olha, foi giro. E depois também acabei por ir ver a final e fomos lá para o palco com eles receber o prémio e tudo. Pá, foi muito giro, Exatamente. muito giro. São esses pequenos momentos, porque, como dizia, que é o à vontade que temos todos e que vamos também naturalmente construindo. Tipo, isto, o facto de haver muitas missões também alimenta este espírito, mas depois é efetivamente a forma descontraída com que nós também temos, conseguimos usufruir dos tempos não competitivos, não de treino, Uhum. que também nos permite criar este espírito. E é também, só reforçando, com a criação de alguns espaços na aldeia que nós tentamos promover a situação. Tentamos, efetivamente, que as pessoas se sintam em casa. O facto de, sempre que possível, fazendo uma decoração exaustiva do nosso edifício para que saibam onde é que está Portugal e que cada vez que nós entremos no nosso edifício sentimos que temos uma bandeira ali para honrar e para representar. Olha, mas tu resumiste muito bem mesmo o espírito, principalmente a palavra família, pá, foi Uhum, exatamente isso que eu senti. Fazia parte de uma família, senti-me super integrado, epá, e uhum. senti-me muito bem mesmo. Olha, já não temos muito tempo, porque isto entretanto vai cair. Eu espero Ok. que nos dê tempo para tu nos responderes aqui a uma pergunta muito interessante que nos colocaram. Consegues imaginar os jogos em Portugal? Achas que estamos preparados? É, eu, é-me difícil responder essa pergunta porque, de alguma forma, vou tendo consciência. Quer dizer, nós estamos sempre na perspectiva de participantes, não é? Mas entendemos muito também o que é, para conseguirmos o melhor que queremos para nós, temos que entender muito aquilo que é o trabalho de quem nos recebe. Portanto, há aqui muitas situações em que nós sabemos como é que as coisas acontecem do outro lado. Na verdade, é difícil montar um evento com a dimensão dos Jogos Olímpicos. E eu diria, e depois temos esta particularidade, e as comparações ao futebol muitas vezes são inevitáveis e acabam por acontecer, mas nós não nos podemos esquecer, por exemplo, um campeonato da Europa, ainda por mais agora neste formato, diferente, mas até então, é organizado num país. E os Jogos Olímpicos, que são para 206 países, para 33 modalidades, com todas as exigências técnicas e específicas de cada uma delas, são organizadas numa só cidade. E isto faz muita diferença. É uma cidade ter a capacidade para receber, imaginem, 33 campeonatos do mundo ao mesmo tempo, Em mais de 50 simultâneo. campeonatos do mundo, Pois. porque depois as diferentes disciplinas pronto, ainda aumentam mais o número. Mas imaginem 50 campeonatos do mundo na mesma cidade ao mesmo tempo, com uma aldeia olímpica com capacidade para 20 mil pessoas, que serve 3 milhões de refeições, que, quer dizer, são números efetivamente muito grandes, que eu diria que afastam de alguma forma a possibilidade de uns Jogos Olímpicos em Portugal. Um,
Não sei, não, acho que não há uma resposta politicamente correta para isto, mas a verdade é que eu acho que nas circunstâncias em que se organizam hoje uns Jogos Olímpicos, é difícil que eles possam ser organizados cá. Achas que era possível fazermos uma parceria, por exemplo, com Espanha? Eu acho que há muita preocupação e se nós atentarmos àquilo que é as orientações desde que este Presidente do Comitê Olímpico Internacional tomou posse, eu diria que há muita tendência para a questão da sustentabilidade dos Jogos. Na verdade, a Agenda 2020 vem num sentido muito de diminuir um conjunto de serviços que normalmente eram garantidos durante os Jogos, que não comprometam naturalmente a competição e que podem, de alguma forma, aligerar aquilo que é os custos da organização de um evento desta grandiosidade. Um, mas, um, mas mesmo nessas circunstâncias eu acho que é difícil que possam perder esta mística dos jogos serem organizados Uma numa só cidade. cidade. Pois. Portanto, eu diria, e assim estamos a falar já num cenário mais longínquo, porque desta vez já sabemos onde é que vão ser os jogos em 24, já sabemos onde é que vão ser os jogos em 28. E para 32, inclusive, já há algumas candidaturas. Portanto, estamos a falar num cenário mais longínquo e espero eu que estejamos em condições daqui a uns anos de estar a falar sobre o tema de uma perspectiva completamente diferente daquela que é a minha atualmente, não é partilhada. Eu diria que não é a posição do És, Comitê. és realista, és realista. Sim, eu diria que não é fácil termos condições para organizar um jogo. Claro que no deve o haver há muitas coisas que uma cidade que organiza os jogos também ganha, não é? Porque há toda uma reestruturação muitas vezes dos sistemas de transportes, das infraestruturas rodoviárias, naturalmente das instalações desportivas, não é? Porque há uma grande aposta na construção das mesmas, e isso naturalmente é um legado que fica dos jogos. Claro que depois há questões envolvidas com os direitos televisivos, com a bilhética, que também atenuam daqui alguma forma o investimento que é feito. Mas o investimento hoje em dia para receber um evento desta grandiosidade, porque estamos a falar de 11 mil atletas e depois estamos a falar de 200 mil pessoas acreditadas, não é? Porque para cobrir uns jogos, as cadeias de televisão hoje em dia acreditam centenas de milhares de pessoas, entre fotógrafos, jornalistas, câmaras, estamos a falar depois de todo um conjunto de staff de apoio não só dos comitês, mas também das federações internacionais que permitem que os jogos se realizem, não é? Tipo todas as Uhum. arbitragens, técnicos que dão suporte a cada uma das competições. Estamos a falar de uma dimensão que é difícil alcançar, eu diria, pelo menos no futuro próximo aqui em Portugal. Muito bem. Muito Eh, bem. olha, quero-te agradecer a tua disponibilidade e presença nestas conversas da Federação Portuguesa de Badminton e gostava que nos deixasses uma mensagem de entusiasmo para os nossos 4 atletas que andam a correr o circuito e, claro, Sim. para os outros das outras modalidades, logicamente. A mensagem é exatamente essa: vamos pensar que se abriu mais uma porta, não é? Que este adiamento nos deu mais tempo para nos prepararmos melhor para aquilo que é o desafio da qualificação para os Jogos. Eu acho que faltam 415 dias para Tóquio, portanto temos aqui mais um balão de oxigênio para podermos a melhorar aquilo que temos a melhorar. E eu diria que hoje em dia, com a rodagem internacional que têm estes atletas que estamos a falar, e os seus treinadores, que há sempre trabalho para fazer, não é? Portanto, esta experiência muitas das vezes não nos traz mais tranquilidade, traz-nos mais desafios. Portanto, é para superar esses desafios que eu acho que tem mais este tempo para conseguir ultrapassá-los e acreditem que vai valer o esforço de cada gota de suor, cada volante levantado, que estar nos jogos vai valer tudo isso. Olha, muito obrigado. Olha, boa sorte para os próximos desafios que virão de certeza absoluta e muitos desafios te vão aparecer. Um grande abraço, Marco. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Jorge. Muito Bem-aja. obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Um Tá. abraço. Tchau, boa noite. Obrigado a todos os participantes.